Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o servo de Deus, pregador Thales Vinícius, aqui da cidade de João Pessoa. Eu sou da Assembleia de Deus Missão, presidida pelo pastor José Carlos de Lima, e eu estou mais uma vez aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe, e eu creio que esse momento será enriquecedor, não apenas para você, como também para mim. Confesso para os irmãos que estão assistindo que o Senhor me inquietou para trazer algo para os irmãos na noite de hoje e com um tema específico que eu vou tratar com vocês, aquilo que o Senhor me direcionou para trabalhar com os irmãos. Como eu sempre falo, pegue a sua Bíblia, pegue o seu exemplar bíblico, pegue uma caneta, pegue um papel, porque tem coisa grande da parte de Deus para ser ministrada aos nossos corações na noite de hoje. Antes de iniciar a leitura bíblica, eu quero agradecer aos irmãos que estão assistindo. Nosso irmão, o Anderson Costa, Pai do Senhor Anderson, Deus continue te abençoando, um pregador abençoado da palavra do Senhor. Deus abençoe o Anderson, Deus abençoe os irmãos que estão conectados comigo agora nesse momento para aprendermos mais da palavra do Senhor. Irmãos, é bem verdade que tem muitas lives, mas se você sentir no coração de ficar comigo agora para ouvir um pouco da palavra de Deus, ouvir um pouco sobre a palavra do Senhor, sobre a Bíblia Sagrada, fique comigo, para você concentrar-se na leitura que eu vou fazer, para você entender qual texto eu vou usar como base para a ministração de hoje, quais são os pontos que Deus ele me deu para trabalhar com os irmãos. Então fica comigo, não sai, tá certo? Deus abençoe os irmãos da cidade de Camutanga que estão assistindo, Deus abençoe a irmã, Pai do Senhor, minha irmã Linda Andrade, Pai de Deus te abençoe. Os irmãos da cidade de Camutanga, os irmãos que estão no Rio de Janeiro, a minha mãe, irmã Marta Chaves, a minha avó, irmã Tereza, no Rio de Janeiro, que está assistindo, toda a minha família, todos os irmãos, Deus abençoe vocês poderosamente. Bíblia na mão, caneta na mão, papel, para aprendermos um pouco da palavra do Senhor na noite de hoje. Eu quero convidar os irmãos para abrirem o seu exemplar bíblico comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 3. Os irmãos estão percebendo que de uns dias para cá eu tenho falado muito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Amém? Deus abençoe irmã Tereza, minha avó, irmã Tereza Araújo. Deus abençoe irmã Tereza Araújo. Deus abençoe irmã Antônia Araújo, Pai do Senhor. Deus abençoe irmã Ladijane, irmã Daniel Fernandes. Amém, meu irmão. Amém, irmão Anderson. És uma bênção. Deus abençoe, irmão Leandro Souza. Deus te abençoe, ministro de Deus. Amém? Vocês que estão assistindo comigo, aproveitem, não perde tempo. Vai compartilhando a live de hoje, tá certo? Para mais pessoas terem acesso à palavra de Deus. Amém, irmão Leandro. Deus te abençoe. Vão compartilhando para mais pessoas terem acesso. Tem coisa boa da parte de Deus para nós na noite de hoje. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 3, nós leremos a partir do versículo 13, do capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Abra sua Bíblia comigo, não perde, fica comigo, vai compartilhando. Como já disse, tem coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas. Vou iniciar a leitura. O batismo de Jesus, versículo 13 ao 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, oh glória, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vou repetir o versículo 7.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Que Deus possa falar contigo. Eu quero fazer diferente. Aonde você estiver, feche os seus olhos comigo e oremos. Façamos uma breve oração para Deus tratar conosco aquilo que Ele quer tratar. Querido Deus, eterno Pai, acabei de ler a Tua palavra, Senhor, neste momento, e eu reconheço que eu dependo de Ti. Fala conosco, fala comigo, fala com os Teus filhos que estão assistindo, que vão ouvir essa ministração, para que eles possam ser alcançados, para que a sua casa seja alcançada, para que cada estado que essa mensagem chegar seja alcançado, para que cada país também seja alcançado. Fala conosco, porque essa noite é noite de uma reflexão, aonde nós devemos nos conscientizar e entender quem é o Senhor para nós. Obrigado por tudo, meu Senhor, fica conosco e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe, irmão Hermano Ponce, esse companheiro de peleja. Queridos, eu quero tratar com os irmãos aqui um tema que o Espírito Santo ele me confiou para abordar com os irmãos. O tema que eu vou me basear para ministrar a palavra de Deus na noite de hoje é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu vou repetir. Quem é Jesus para você? Antes de aplicar a palavra, como os irmãos bem sabem, eu sempre inicio trabalhando alguns aspectos históricos e teológicos do livro que eu estou trazendo como base para a leitura da palavra de Deus na noite de hoje. Eu irei falar com os irmãos sobre o Evangelho de Mateus, alguns aspectos históricos, alguns aspectos teológicos que norteiam esse Evangelho. Nós estamos diante do Evangelho escrito pelo evangelista Mateus em meados do ano 60 depois de Cristo. Os irmãos pregadores, obreiros que estão me assistindo, o Anderson que está me assistindo, vocês devem saber muito bem que este evangelho escrito por Mateus foi escrito em 60 depois de Cristo. Segundo os comentaristas bíblicos e a Bíblia de Estudo Pentecostal Corrigida, em que eu me baseio para trazer as explanações para os irmãos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele tem como um tema Jesus, o Messias e Rei. Aqui nesse Evangelho, Mateus ele aborda Jesus como sendo o Messias, ungido por Deus, separado por Deus, para cumprir uma missão específica, para cumprir um propósito determinado pelos céus. Mas também Mateus, ele apresenta Jesus, Anderson, como rei, falando que Jesus, ele era filho de Deus, mas também Jesus, ele era rei. Rei no sentido de dominar, rei no sentido de comandar, aonde este rei, ele é mal compreendido por aqueles que o ouvem, ele é mal compreendido por aqueles que o analisam, porque nós sabemos que todo o ministério de Jesus Cristo, ele sempre prezou, irmão Everaldo, em trazer para os seus ouvintes a palavra referente ao reino dos céus. A mensagem profética, a mensagem sobrenatural e a mensagem mais eficaz que nós podemos ver que sempre Jesus trouxe foi sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Deus abençoe, irmão Everaldo Batista, um abraço, és um amigo. Então nós vamos perceber que Jesus, ele é considerado como Messias, mas também ele é considerado como rei. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele foi escrito, irmãos, para os crentes judeus. Mateus, ele apoia-se nas profecias do Antigo Testamento para confirmar
que Jesus, ele era o Messias esperado. E no decorrer da ministração, eu vou trazer alguns versículos que comprovam isto que eu falei. Jesus, ele é pregado por Mateus como o Messias e como o Rei, e ele é confirmado neste evangelho pelas profecias do Antigo Testamento. Mateus, ele, quando escreve este evangelho, ele visava, em última análise, a igreja inteira. Aqui Mateus, ele revela, irmãos, fielmente o escopo universal do evangelho. Nós podemos também perceber que Mateus, ele apresenta Jesus como o cumprimento da esperança profética em Israel, e Mateus, ele é o único autor que apresenta Jesus, ou melhor, que apresenta a igreja como uma entidade futura pertencente a Jesus. Aqui nós podemos ver, irmão Everaldo, uma estrutura histórica que traz como o arcabouço, como o cerne do evangelho que Mateus escreve. Quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós também vamos perceber que Mateus, ele também aborda, ele também escreve os 5 principais sermões que Jesus pregou em seu ministério terreno. O primeiro principal sermão que Jesus pregou em seu ministério é o conhecido por todos como o Sermão da Montanha. Quem nunca leu o Sermão da Montanha? Os irmãos sabem muito bem que o Sermão da Montanha pregado por Jesus está entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. O segundo principal sermão que Mateus verbaliza referente a Jesus é o sermão das instruções para os proclamadores itinerantes do reino de Deus, que está no capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Nós vamos ver que o terceiro principal sermão, ou posso dizer, o terceiro principal sermão, aonde está englobando as parábolas, que foram as parábolas que Jesus ele utilizou para levar para os seus ouvintes uma mensagem edificante e, como sempre, eficaz. As parábolas de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus Wanderson, está no capítulo 13 deste evangelho. Se você abrir a sua Bíblia em sua casa, você vai perceber, meu irmão Ponço, que no capítulo 13 deste evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, está falando sobre as parábolas, aonde vai falar sobre a parábola do semeador, vai falar sobre a parábola do trigo e do joio, vai falar sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento, vai falar também sobre a explicação da parábola do joio. Nós vamos ver também que vai falar sobre a parábola do tesouro escondido, a pérola e a rede, e nós podemos ver a beleza das escrituras e a riqueza do capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mas também vamos perceber que o quarto principal sermão que Jesus ele pregou, Mateus ele narra no capítulo 18, onde fala do caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor. No capítulo 18 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, você vai ver Jesus ele tratando sobre o caráter verídico que um discípulo ele realmente tem que ter na sua jornada ministerial. O quinto principal sermão de Jesus é o tão conhecido sermão do Monte das Oliveiras, onde nós vamos perceber que Jesus ele fala aqui no sermão do Monte das Oliveiras sobre o fim dos tempos. Nós vamos perceber que no capítulo 24 e 25 nós vamos encontrar as verbalizações de Jesus escritas por Mateus referente ao fim dos tempos. Como você sabe que no capítulo 24 de Mateus vai falar sobre o princípio das dores, e no capítulo 25 nós vamos nos deparar com uma parábola tão conhecida que é a parábola das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Amém, irmãos? Então, nesses poucos minutos, ou nesses minutos introdutórios que eu trouxe para os irmãos aqui, referente a alguns aspectos históricos e alguns aspectos teológicos do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus,
Agora eu irei entrar com os irmãos no tema que Deus me confiou, quem é Jesus para você, e vou tratar com os irmãos alguns pontos. E também eu peço para você, para abrir sua Bíblia, não perder a palavra, compartilhar essa live, seja um compartilhador e fique comigo. Não saia aqui que tem coisa grande da parte de Deus para você. Irmãos, nós vamos perceber algumas peculiaridades do Evangelho de Mateus. Diferente dos outros evangelhos, nós vamos perceber aqui que o Evangelho de Mateus, ele inicia tratando sobre a genealogia de Jesus. Ele é um evangelho composto por cerca de 28 capítulos. São 28 capítulos que tratam da genealogia até a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos perceber que Mateus, ele tratando sobre a genealogia de Jesus, ele não trata isso por acaso. Isso, irmão Everaldo. Nós vamos ver pela história bíblica que o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, nós temos que entender que a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O último livro do Antigo Testamento que está na Bíblia é o tão conhecido livro de Malaquias. Nós vamos perceber que a sua Bíblia, do livro de Malaquias ao Evangelho de Mateus, de Jesus, segundo escreveu Mateus, existem algumas folhas em branco. Essas folhas em branco, nós podemos entender que existe entre Malaquias e entre Mateus um período conhecido como período do silêncio profético, aonde por cerca de 400 anos o céu foi cerrado. Não houve voz profética. Um período de 400 anos não houve uma voz profética para profetizar, aonde Deus ele cerra o céu. No Antigo Testamento nós vamos perceber que várias profecias concernentes ao Cristo, elas são proferidas, elas são verbalizadas. Nós conhecemos um profeta, também conhecido como o profeta messiânico, o profeta evangélico, chamado de Isaías. Isaías, ele é um dos profetas que mais trata sobre a questão do Cristo, do Filho de Deus, aquele que viria, aquele que morreria, mas aquele que promoveria salvação para os pecadores, aquele que resgataria os pecadores da garra do adversário, aquele que libertaria o povo que estava cativo no cativeiro do pecado. Então nós vemos que esses 400 anos de Malaquias a Mateus existiu um porquê, existiu como se fosse Deus promovendo justiça mediante a apostasia do povo. Entre este interim de tempo, várias revoltas aconteceram. Nós vamos ver que as revoltas macabeias aconteceram neste período entre Malaquias e Mateus. Então, você entendendo comigo este período histórico e teológico, agora nós vamos adentrar na palavra que Deus me deu para tratar com os irmãos. Nós lemos no capítulo 3, o versículo 13 ao 17, correto? Mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 1. Eu vou ler aqui para ganhar tempo com os irmãos. O capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1 diz: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Nós vamos ver que no capítulo 3 do profeta Malaquias, vai tratar sobre a vinda do Senhor, que ela é precedida pelo seu anjo. Anjo aqui, segundo a história bíblica, ele se refere justamente a João Batista, que preparou o caminho para Jesus Cristo. Nós sabemos que João Batista, filho de Isabel, Isabel era estéril,
e Deus permite Isabel gerar. Isabel não gera qualquer filho, gera João. João, ele é filho da promessa. João, ele vem como um arauto, como um atalaia, para preparar o caminho do Senhor. No capítulo 3, nós iremos ver um ministério de João Batista sendo exercido. João Batista, ele batizava. João Batista tinha uma palavra diferente, uma palavra de conserto, uma palavra de correção, uma palavra de juízo divino, uma palavra de arrependimento. Todos nós vamos perceber aqui que no capítulo 3 e no versículo 1 em diante do livro no Evangelho de Jesus segundo escreve Mateus, nós iremos ver que naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judéia. O versículo 2 do capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo escreve Mateus vai dizer que a mensagem que João Batista pregava não era uma mensagem para alisar sacerdote que estava em pecado. Não era uma mensagem para passar a mão na cabeça de quem estava errado, doutrinariamente, espiritualmente. João Batista, ele tinha uma palavra verdadeiramente profética que tratava sobre arrependimento. A palavra que João Batista pregava era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O versículo 3, João Batista vai dizer: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, ele tinha consciência, porque estava exercendo o seu ministério. Nós vamos entender posteriormente que João Batista vai dizer que no versículo 11, meu Everaldo, do capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele vai dizer: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, oh glória, e com fogo. Nós vamos perceber no versículo 12: e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nós vamos ver Jesus, ele reconhecendo irmã Santana Galdino, que nós vamos ver que João Batista, ele reconhece Jesus como aquele que viria e era maior do que ele. João Batista, ele traz um ensinamento para nós. Se nós quisermos ter um ministério promissor, sempre temos que reconhecer que Jesus Cristo, ele é maior em todos os aspectos de nossa vida. Não é porque eu sei falar, não é porque você sabe falar, não é porque você tem uma boa oratória, não é porque você tem um dom de cantar, que você vai desprezar a presença de Deus e vai se ater apenas ao seu dom ou à sua habilidade. O problema de muitas pessoas na atualidade terem fracassado de maneira pública, de maneira oculta em seus ministérios, é porque quando chegou um tempo em que eles perceberam que a fama dava o que eles precisavam, que o dinheiro concedia aquilo que ele necessitava, em termos físicos, em termos materiais, desprezaram a presença de Deus, desprezaram a centralidade das Escrituras, que é Jesus Cristo. João nos ensina que mesmo que tenhamos uma missão específica, mesmo que tenhamos um propósito para ser exercido, um ministério para ser exercido, enquanto estamos na terra, temos que reconhecer a grandeza de Cristo. Temos que reconhecer a grandeza de Jesus. Se você quiser ter um desenvolvimento, se você quer crescer em graça, em conhecimento, nesta verdade, reconheça Jesus Cristo como a centralidade do teu ministério. Reconheça Jesus Cristo como a centralidade da tua vida.
quer ter uma família bem-aventurada em Deus, quer ter uma família abençoada em Deus, centralize Jesus Cristo em tua família. Preserve a essência do Cristo, do Filho de Deus. Posteriormente, no versículo 13 em diante, nós vamos nos deparar, irmão Hermano Ponce, sobre a verbalização de Mateus, ou escrito de Mateus, que trata sobre o batismo de Jesus. Neste episódio bíblico, nós vamos ver que Jesus, então veio o Jesus da Galileia. Jesus, vem da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Jesus, tinha onisciência, onipresença e tinha onipotência, porque Jesus, era filho de Deus. Mas você vai ver que Jesus, veio para a Galileia, Jesus veio da Galileia e veio ter com João para ser batizado. Jesus aqui está prestes a iniciar o seu ministério profético. Jesus está prestes a iniciar as operações de milagres, as operações de maravilhas. Mas antes de Jesus iniciar operação de milagre, operação de maravilha, trazer a palavra do reino dos céus, Jesus, vai ser batizado por João. Não é em qualquer lugar. Jesus, vai para o Jordão. Jesus, veio da Galileia e foi para o Jordão para ser batizado por João. Então você vai ver que no versículo 14, a Bíblia vai dizer, irmãos, a Bíblia é tão linda, ela é tão maravilhosa, porque no versículo 14 a Bíblia diz: mas João opunha-se-lhe dizendo. Perceba, o versículo 14 existe uma questão aqui para a gente meditar. Jesus, vem para ser batizado, correto? No versículo 14, João, opunha-se-lhe dizendo, ou seja, João não queria batizar Jesus, porque João sabia quem verdadeiramente Jesus era. João sabia que Jesus não era qualquer pessoa. João tinha consciência de que Jesus, era um ser, era um homem que veio para cumprir uma missão de salvar a humanidade que estava perdida nos seus mais vis pecados. Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando, irmão Alcide, irmã Ivanilda, irmã Maria Socorro, a paz do Senhor. Vão compartilhando a live, que Deus abençoe. No versículo 14 a Bíblia diz, irmão Everaldo, eu careço de ser batizado por ti. Não é qualquer homem. É João dizendo a Jesus: Senhor, eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim. Aqui nós vemos que Jesus para João não é uma pessoa qualquer que está na fila para ser batizado. João reconhece a divindade de Cristo. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vou repetir. Quem é Jesus para você? Jesus para João não era uma pessoa qualquer. Jesus para João, era o Filho de Deus. Perceba que até aqui Deus não havia revelado Jesus para os homens. Mas João tinha consciência de que Jesus não era qualquer pessoa. Então nós estamos diante de um texto onde existe um profeta que é precursor do Messias, que é João Batista, mas também estamos diante de um texto onde vai revelar posteriormente a divindade de Jesus para toda a sociedade. Acompanha comigo, fica aqui comigo, não perde a live. O versículo 15 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, vai dizer: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, ou seja, Jesus sabia quem verdadeiramente ele era. João sabia também que Jesus era filho de Deus.
Mas no versículo 15, Jesus diz: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Até aqui João não queria batizar Jesus. Depois que Jesus diz a João: João, isso é necessário para que a justiça de Deus seja cumprida, João. Eu posso conjecturar biblicamente e teologicamente como Jesus estivesse dizendo para João: João, me batiza, porque eu tenho uma missão para cumprir. João, me batiza, porque as profecias precisam ser cumpridas. João, me batiza, porque eu tenho um ministério para ser exercido. João, me batiza, porque eu tenho vidas para alcançar. João, me batiza, porque eu tenho leprosos para curar. João, me batiza, porque eu tenho surdos para fazerem ouvir. João, me batiza, porque eu tenho mudos para fazerem falar. Mas eu só posso iniciar o ministério se você me batizar neste Jordão. No versículo de número 16, da leitura que nós fizemos, nós vamos perceber aqui, irmão Anderson Costa: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Perceba, Jesus, ele está sendo batizado por João no Jordão. Deus abençoe os irmãos ali da Vila Regina, da de Montemora. Pai do Senhor, para o irmão Ebenezer Souza, para o pastor Ebenezer Souza, para os pastores. Deus abençoe a todos os irmãos que estão me acompanhando. Um abraço para todos os irmãos do Rio Tinto, da Vila Regina. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Ou seja, João, ele cumpre o propósito de batizar. Jesus, ele sai da água. Agora nós vamos perceber aqui que o mundo sobrenatural começa a se movimentar. A Bíblia diz que os céus se abrem. Quem foi que abriu os céus? Quando Jesus, ele é batizado e ele volta à superfície. Quem batiza Jesus é João, mas quem abre o céu não é João. Eu vou repetir. Quem batiza Jesus é João, mas quem abre o céu não é João. Na medida que João exerce uma função na terra, Deus começa a liberar algo do céu. Eu vou repetir. Na medida que João exerce o ministério na terra para batizar Jesus, o céu ele é aberto. É terra em movimento e céu em ação. Eu vou repetir para você não perder a palavra. É terra em movimento e é céu em ação. E eu já vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Neste momento, o céu está em ação e a terra está se movimentando. Eu vou repetir, glória, estou sentindo graça. Neste momento, o céu está em ação e a terra está se movimentando. Te prepara, porque tem uma ação divina sendo liberada para a terra, para promover a você uma nova expectativa de vida. Eu vou repetir, para você aonde estiver em sua casa, começar a dar glória. Deus está liberando algo dos céus sobre a terra, para que a partir de hoje você tenha uma nova expectativa de vida. Com glória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu sinto uma graça de Deus nesta palavra. E tenho certeza que você também está sendo alcançado por ela. Oh, glória. Glória a Deus. A Bíblia também vai dizer que Jesus, quando ele se levanta, os céus se abriram. E a Bíblia diz: e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eu vou repetir. Versículo 16 do capítulo 3
do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. E o Espírito de Deus desceu como pomba e veio sobre ele. O Espírito de Deus não desceu sobre Jesus de forma oculta. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus de forma pública. Eu vou repetir. O Espírito de Deus, ele desce sobre Jesus no Jordão de forma pública, não foi oculta, porque a Bíblia diz que quando o céu se abre, viu o Espírito de Deus descer como pomba e veio sobre ele. Aqui nós podemos ver um derramar do Espírito de Deus descendo sobre Jesus, para que a partir dali o ministério fosse exercido. Aonde você estiver me ouvindo neste momento, eu quero dizer para você que da mesma maneira que o céu ele entra em ação na vida de alguém que você olha, que você tem ele como referência e vê aquela pessoa sendo usada por Deus, Deus ele vai abrir os céus e vai liberar algo grande sobre a tua vida. Eu vou repetir. Deus ele vai abrir os céus e vai começar a liberar algo grande sobre a tua vida. Eu creio que você deve acreditar nisto que eu estou falando, porque os irmãos vão de convir comigo e vão saber que eu trato a palavra com seriedade. O céu está liberando novidade, e essa novidade, na noite de hoje, para a tua vida, é renovo. Renovo. Deus ele manda dizer para você que ele é renovo na tua vida hoje. Aonde você estiver, meu irmão e minha irmã, assistindo esta palavra, Deus manda dizer para a tua vida que ele é renovo. Aleluia. O céu está entrando em ação para te renovar. O céu está entrando em ação para te capacitar. O céu está entrando em ação para modificar situações. O céu está entrando em ação para promover novidade naquilo ou naquelas pessoas que não recebem da parte de Deus ou não receberam da parte de Deus neste tempo algo novo. Deus usa a boca destes simples servos para te dizer, deste pequeno servo, deste simples pregador, que o céu está liberando renovo, renovo, renovo. Aonde você estiver neste momento, pela autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, pela autoridade da palavra que eu estou pregando nesta noite, receba renovo do Espírito Santo de Deus agora. Você que nunca mais se alegrou em Deus, em sua palavra, aonde você estiver me assistindo, receba um renovo. Você que nunca mais falou línguas estranhas, volte a falar línguas repartidas nesta noite. Você que está assistindo está dizendo, irmão Thales, eu estou tão triste, irmão Thales, porque a igreja está fechada. Eu não consigo cultuar em minha casa. Eu não consigo ter paz para cultuar em minha casa. Aonde você estiver, neste momento, receba renovo, receba renovo, receba renovo. Amado que me nascia, eriocamado, si que nebai. Uriando Kamasya Chikeo Fahamatiri Andore Giminarahai. Aleluia, vai glorificando a Deus onde você estiver. Fecha os teus olhos agora e começa a ver o céu em ação. Fecha os teus olhos aonde tu está em tua casa e começa a ver Deus agindo na vida do teu filho. Comece a glorificar a tua casa, comece a bradar um cântico de vitória, comece a adorar a Deus. Vai levantando a tua mão direita e glorificando, porque Deus está entrando na mente da tua esposa hoje.
Deus está entrando na mente do teu filho que está te dando trabalho, que está te dando desgosto. Deus está dizendo para você, Ele ainda vai te dar prazer. Ele ainda vai te dar prazer. Sinta a presença de Deus em tua casa neste momento. Aleluia. Aleluia. Quem é Jesus para você? Irmãos, estou sentindo algo grande da parte de Deus que está me envolvendo aqui na minha residência. Eita Deus! Quem é Jesus para você? O Espírito de Deus desce como pomba. Perceba que o Espírito de Deus não veio de baixo. O Espírito de Deus veio de cima. Então de cima é que vem o renovo. De cima é que vem a capacitação. De cima, irmão Hermano Ponce, é que vem a transformação. O que eu quero dizer para você neste momento, a transformação do teu ente querido não vai ser feita mediante a força do braço. Não vai ser feita mediante a força da tua habilidade em falar, em convencer. A transformação que vai ser provocada na vida dos teus virá de cima, não virá da terra. Tem pessoas que estão procurando a psicologia, procurando a sociologia, para identificar pontos ou identificar problemas para serem solucionados. Mas Deus manda dizer para você, a transformação não vai vir de baixo, ela vem de cima. Os irmãos que estão entrando agora, paz do Senhor, a transformação, irmão Edmilson Santos, não vem de baixo. Irmão Armando, irmão Everaldo, irmã Santana, irmão Anderson, todos que estão assistindo, a transformação não vem da terra, ela vem do céu. Não estou dizendo a você que os profissionais não podem ser consultados. Podem ser consultados, mas não dependa exclusivamente de um profissional para você confiar ou depositar todas as suas expectativas de transformação na vida daquele que você ama, sem antes você depender de forma principiológica, de forma principal, de forma primeira, da presença e da intervenção do Espírito de Deus. Perceba que aqui neste Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, o Espírito de Deus desceu como pomba, em forma corpórea de uma pomba. O Espírito desce e veio sobre ele. Agora está aqui um ponto cerne da mensagem que eu quero trazer para os irmãos na noite de hoje. Quem é Jesus para você? Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia... Eu vou repetir porque isso aqui é muito profundo e você tem que meditar. Versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. E eis que uma voz. Quantas vozes? Uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não foram várias vozes, não foram 2 ou 3 vozes, foi uma voz. Uma voz bradou dos céus e disse: este é meu filho amado. Pronome possessivo, meu. Deus ainda é Deus que fala. Estamos vivendo, infelizmente, em um tempo aonde a incredulidade em muitas pessoas está sobressaindo a fé. Pessoas que antes criam em Deus,
pessoas que creram veementemente em Deus, na palavra de Deus, por causa de uma frustração, não acredita mais que Deus pode falar, que Deus pode agir. Mas eu quero dizer para você, da mesma maneira que o Deus que nós servimos, ele bradou no Jordão dizendo para Jesus, que Jesus, ele era o filho dele. Nós podemos também entender que esta mesma voz que bradou no Jordão, ainda brada na atualidade. Esta voz que bradou no Jordão, ela ainda brada no Brasil. Esta voz que bradou no Jordão, ela ainda brada em todos os continentes. Nós temos que ter consciência de que o Deus que nós servimos é um Deus que ainda fala. Eu vou repetir para você glorificar a Deus aonde você estiver. Nós temos que ter consciência que o Deus que nós servimos é um Deus, irmão Ponce, que ainda fala. Deus ainda tem capacidade de se revelar. Quem sabe neste período que você está de quarentena, quantas vezes você não pediu para Deus se revelar para você? Deus está aproveitando este período para se revelar para você, para revelar a grandeza dele em sua vida, para revelar a grandeza do teu ministério, para revelar a grandeza de tua família, de tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Nestes momentos, irmão Marciano Pontes, Deus utiliza períodos de calamidade para revelar o seu poderio de intervenção. Vou repetir: Deus se revela em períodos de calamidades para também manifestar o seu poderio de intervenção. A calamidade não isenta a Deus de agir ou de operar. A calamidade apenas revela o poder de intervenção divina sobre todo tipo de crise. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus aqui, ele é revelado como filho. Quem testifica de Jesus não é discípulos aqui, porque discípulos ainda não tinham sido vocacionados. Quem testifica que Jesus ele é filho de Deus aqui, irmão Abraão Pereira, não são os reis da época. Quem testifica aqui, irmã Maria Socorro, que Jesus, ele é filho de Deus, não são os sacerdotes corruptos, não são os escribas corruptos, não são os falsos mágicos, os falsos profetas que testificam que Jesus, ele é filho de Deus. Quem testifica, irmã Miriam Teixeira, que Jesus, ele é filho de Deus, é o próprio Deus. É o próprio Deus que testifica que Jesus, ele era filho. Então nós podemos entender por este versículo que quem era Jesus? Jesus, ele era filho. Jesus, ele era aquele que tinha responsabilidade de morrer pelo pecado da humanidade para nos redimir dos nossos mais vis pecados e nos tirar do caminho de perdição eterna. Deus testifica do próprio Filho em público, revelando aqui a divindade de Jesus como Filho de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então eu te pergunto, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Nós podemos ver que do versículo 3 ao versículo 17, nós vimos aqui nestes versículos alguns pontos que eu tratei com vocês, alguns ensinamentos, alguns princípios que devemos aderir na nossa vida espiritual. Mas o versículo 17, ele é a chave da nossa mensagem hoje. É aqui que eu vou começar a aplicar para vocês alguns pontos que Deus me confiou para trabalhar com os irmãos. Fica comigo, não perde. Compartilha essa live, que a partir de agora eu vou compartilhar alguns textos bíblicos com você. E você pegue sua caneta, seu papel, para anotar e aprender comigo, mais ainda, eu aprendendo com você a palavra de Deus. No versículo 17, Jesus, ele era filho.
não era um filho que dava desprazer, era um filho que dava prazer ao Pai. Então nós vamos perceber aqui que Deus ele tem prazer em revelar publicamente que Jesus que está sendo batizado e que se levanta, o céu se abrindo, o Espírito descendo, esse Jesus, ele era um filho que dava prazer. Ele era um filho que dava prazer ao seu Pai, de maneira que, de forma pública, ele revela a sua divindade para a sociedade, para João, e para todos aqueles que estavam assistindo aquela cena e que estavam naquele batismo. Então, quem é Jesus para você? Aqui, Jesus, ele é filho. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. A partir do versículo 23. Mateus capítulo 8. A partir do versículo 23. Nós vamos ver aqui alguns pontos que devemos meditar diariamente. Aqui nós vamos perceber que do capítulo 3 de Mateus em diante, o Sermão do Monte ele foi pregado. O capítulo 7 nós vamos ver que encerra aqui o Sermão do Monte que Jesus prega, que inicia no capítulo 5. No capítulo 8, em que eu vou me basear com os irmãos agora, para trazer alguns pontos, vai iniciar sobre o leproso purificado. O capítulo 8 também vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. O capítulo 8 de Mateus vai falar sobre a sogra de Pedro. Vai falar como devemos seguir a Jesus. Mas eu quero trabalhar com os irmãos aqui um Jesus que devemos preservar e devemos reconhecer diariamente. É um Jesus que comanda o natural e o Jesus que comanda o sobrenatural. Aqui, no capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, versículo 23 em diante, nós vamos ver que o Jesus que nós servimos, ele comanda o natural e comanda o sobrenatural. Então anote aí em sua Bíblia, em um papel, quem é Jesus para você? Jesus, primeiro, ele é filho, revelado como filho de Deus. Segundo ponto, Jesus, ele é aquele que comanda o natural e comanda o sobrenatural. Irmão Thales, como é que o Senhor vai abordar isso? Vamos ler o versículo 23 do capítulo 8 de Mateus. E entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu vou repetir esse versículo para você captar o tema da palavra comigo e não perder o raciocínio. Os homens, aqueles homens, disseram: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Quem é Jesus para você? No versículo 23 ao versículo 27, nós vamos ver o poder de comando de Jesus Cristo. No versículo 23, a Bíblia diz que Jesus ele está entrando num barco, mas Jesus não entra no barco só. Jesus ele entra no barco com os seus discípulos. Mas o fato de Jesus estar no barco não significa dizer que não pode vir uma tempestade. O fato de Jesus estar dentro do barco com os seus discípulos não significa dizer que os discípulos não ficariam assustados ou até mesmo não ficariam inquietos. A Bíblia aqui vai nos revelar que mesmo Jesus estando dentro do barco, houve inquietação, houve preocupação e houve uma expectativa de que poderia haver uma possibilidade daquele barco naufragar. Mas nós sabemos que aonde Jesus está,
A tempestade pode ser grande, o vento pode ser forte, mas o barco não vai afundar. Eu quero te fazer um pedido agora, aonde você estiver. Se estiver alguém perto de você em sua casa, dinamize com ele e diga: o barco não vai afundar. Diga para ele bem forte, com um tom profético, e diga: o barco não afunda. Quem sabe aqui você está tão preocupada, você está tão preocupado, pensando que o teu barco vai afundar, pensando que a tua vida ela vai desmoronar. Calma, tenha calma. O fato de Jesus estar no barco não significa dizer que você não pode se inquietar. Você é humano, você vai se inquietar, você vai se preocupar, você vai indagar a Jesus, porque certas situações ainda não estão no controle, porque isto é normal, irmãos. Você não é um super-homem, você não é um homem de ferro, você não é um super crente. Você sente cansaço, você sente medo, você tem ansiedade, você se preocupa. Isto é normal do ser humano, mas nós temos que ter ciência de que mesmo a preocupação existindo, mesmo que as indagações existam, mesmo que os medos existam, Jesus está no barco. O que eu quero dizer para você nesta noite: você está com medo, não está? Jesus está dizendo: acalma o teu coração, eu estou no barco. Você está preocupado, não está? Jesus manda te dizer: aquieta o teu coração, eu estou no barco. Você está com medo, não está? Está com medo. Mas Jesus manda dizer para você: para de ficar com medo hoje, a partir de hoje, porque eu estou no barco. Recebe uma coragem de Deus liberada para a tua vida agora. Recebe uma coragem da parte de Deus liberada para a tua vida. A tua estrutura que está vulnerável, a tua estrutura que está desequilibrada, Deus está te dizendo: recebe equilíbrio, recebe fortificação na tua estrutura. O medo está tentando sucumbir você, mas Deus está dizendo para você: não deixe o medo sucumbir às promessas que eu te fiz. Não deixe as preocupações deturparem as promessas que Deus te fez. Não deixe as calamidades deturparem, ofuscarem a glória de Deus em tua vida. Tem pessoas que não podem e não conseguem mais ver a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, porque deram lugar à preocupação, deram lugar ao medo. Mas Deus usa a boca deste simples servo para te dizer: no lugar do medo, haverá coragem para você enfrentar as adversidades. Eu quero novamente repetir para a tua vida esta palavra profética. Oh, glória a Deus! No lugar do medo, virá coragem para você enfrentar as adversidades. Recebe um abraço do Espírito Santo aonde você estiver agora. Aonde você estiver me assistindo agora, recebe um abraço do Espírito Santo, porque há uma coragem no mundo espiritual sendo liberada para a tua vida, sendo liberada para a tua estrutura, para você enfrentar os desafios e não mais retroceder à pressão. Aleluia! Você está retrocedendo muito, mas eu quero dizer para você: foi até hoje, porque a coragem ela vai sobressair ao medo. Eu vou repetir para você glorificar a Deus aonde você estiver agora. No estado que você estiver, eu não sei o teu estado, eu não sei a tua condição, mas eu quero dizer para você: uma coragem no mundo espiritual está sendo liberada para você enfrentar as adversidades. Recebe coragem, minha querida irmã. Recebe coragem, meu querido irmão. A adversidade não te sucumbe, ela vai fazer você crescer. Eu vou repetir para você glorificar a Deus: a adversidade ela não vai te sucumbir, ela vai te fazer crescer. Tem pessoas que estão dizendo que vão se acabar porque a adversidade está muito grande.
Não é, ela não vai te acabar. Ela está te dando experiência. A adversidade que você está passando agora é experiência de Deus para a tua vida. Deus manda dizer para você, tenha calma. Isso é experiência. Ah, irmão Thales, mas o desespero é grande, tenha calma, isso é experiência. Irmão Thales, o medo é muito forte, ele tem me aprisionado de uma tal forma que eu não tenho prazer nem de glorificar. Calma, foi uma experiência que Deus permitiu você sentir, mas eu vou dizer para você que as cadeias que o medo tem te colocado vão ser quebradas hoje. Eu não sei se você crê na palavra que eu estou pregando para você hoje, mas Deus está falando com alguém que está do outro lado assistindo esta palavra, ouvindo esta ministração. As cadeias do medo vão começar a ser quebradas agora. Eu já posso ver no mundo espiritual cadeias sendo quebradas. Eu já posso ver no mundo espiritual correntes sendo quebradas. Eu já posso ver no mundo espiritual crentes que estavam desanimados, aprisionados, serem libertos agora. Eu vou repetir para você entender. Eu já posso ver crentes que estavam opressos, que estavam presos, recebendo da parte de Deus agora libertação, libertação. Recebe neste momento agora uma intervenção divina, porque as cadeias que te prendem, Deus vai começar a quebrar agora. Aleluia, eu estou sentindo uma alegria, um gozo da parte de Deus para profetizar para a tua vida. O mistério de Deus está sendo liberado agora em tua casa. Neste cômodo aí, Deus está enviando um anjo para cortar o laço de morte. Deus está dizendo que a morte, ela vai agora, neste momento, ser extirpada da tua casa. A obra de feitiçaria que foi feita para tentar fazer com que você viesse ser destruído, sua família ser destruída, pela palavra eu profetizo biblicamente para você, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Não é qualquer pessoa que fala, é Deus que fala, é Deus que libera, é Deus que comanda. Deus, ele manda nos cômodos da tua casa. Você que não está conseguindo dormir nesta noite, em nome de Jesus, que todo espírito de perturbação que não te deixa dormir, são tantas indagações, são tantas questões, é tanto porquê, é tanto porquê, é tanto medo, que você está ficando pequeno, o medo está crescendo. Mas Deus manda dizer para você, neste momento, você vai começar a ser liberto. Você que não tinha paz nem para dormir, você que não tinha paz nem para estar em tua casa, você vai sentir a presença de Deus em tua casa. Remado que eu saí. Você vai sentir a presença de Deus. Sente agora a presença do Espírito Santo. Aonde você estiver, vai sentindo renovo, vai liberando glória, fecha os teus olhos, vai adorando a Deus comigo, vai dizendo glória, vai dizendo santo. Eu não sei a tua condição, meu querido, eu não sei a tua condição, minha irmã, mas vai adorando, vai abradando dentro de tua casa, vai glorificando a Deus. Jovem, eu não sei a tua condição, mas glorifica a Deus nessa noite, porque na medida que tu glorifica, o céu começa a se abrir. Na medida que tu glorifica, Deus começa a liberar renovo para você. Eu disse anteriormente que Deus bradou muito forte em meu coração, Thales. Diga que eu sou Deus de renovo. Diga que eu sou Deus de renovo. Aonde você estiver, vai dizendo glória, vai dizendo aleluia, porque eu creio que aonde tem um crente adorando, línguas repartidas podem ser liberadas para você. Você que há muito tempo pediu para ser batizado como Espírito Santo, pode ser hoje que Jesus pode te batizar como Espírito Santo. Quem sabe você está me assistindo agora, quem sabe você pediu a Deus uma cura, pode ser hoje que Jesus pode te curar da tua enfermidade. Esta live será uma live especial
específica. Deus vai se revelar para você de maneira grande. Se você percebeu no tema, quem é Jesus para você? O Espírito Santo nos constrange a conhecermos mais Deus, a conhecermos mais Jesus, a conhecermos mais o Espírito Santo de Deus. Deus vai começar a se revelar. Mas Thales, eu estou sentindo meu espírito de perturbação tão forte que eu não tenho nem prazer de comer, eu perdi o apetite, perdi o prazer de viver. Para mim tanto faz ter quarentena, não ter quarentena, a igreja voltar ou não voltar, porque eu não quero mais servir a Deus. A partir de hoje eu decidi que eu não quero mais servir a Deus, vou ficar no mundo. Ei, calma! O mundo não é o teu lugar é dentro da casa do Pai. Deus está dizendo para você que tenha paciência. Essa experiência que você está tendo, vidas serão alcançadas por ela. Nem todas as frustrações que sofremos na nossa vida são para nos destruir. Tem frustrações que vêm para nos acabar, para nos destruir. Mas tem frustrações que Deus permite a gente passar para nós contarmos a nossa experiência de conquista, de vitória para pessoas que precisam ser alcançadas por aquele testemunho. Isso que você está passando, essa situação que você está passando é um testemunho para alguém. Essa situação que você passou é um testemunho para alguém. Vamos perceber pela Bíblia. A onda surgiu, irmão Hermano Ponce. E a Bíblia diz que o barco foi coberto pelas ondas. Perceba que Jesus estava dentro do barco, mas a onda começou a movimentar o barco de uma maneira estranha. Porque o barco não fica da mesma forma em um mar que está revolto. Obviamente, consequentemente, na medida que o vento começa a açoitar o barco, que as ondas começam a açoitar aquele barco ele começou a se movimentar de maneira assustadora. Se uma tempestade é forte e se o barco começa a ser coberto pelas ondas, você há de convir comigo e pensar comigo aqui também, onde você estiver, como estavam os discípulos nesse momento que o barco foi açoitado pelas ondas. Você já parou para pensar do que é um homem ou vários homens estarem dentro de um barco e esse barco ser açoitado pelas ondas, ser açoitado pelos ventos? O que é que pode ser gerado aqui? Mesmo Jesus estando no barco, medo. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Aí você pode me perguntar, Thales, o que é Jesus dormindo num barco em meio a uma tempestade? Por que Jesus dormiu neste barco e continuou dormindo mesmo quando a tempestade sobreveio? Jesus aqui nos revela, eu acabei de dizer antes de começar a aplicação desse texto, aqui nós vamos ver o comando natural e o comando sobrenatural. Jesus, irmã Miriam Teixeira, ele dorme no barco porque Jesus ele tinha o comando, irmão Hermano Ponce, daquilo que é natural. O que é natural, Thales? Aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso observar, constatar em toque que existe. O natural que existe, Jesus, ele revela que comanda sobre o natural. Mas também Jesus comanda sobre o sobrenatural. Por que Jesus dorme? Porque Jesus está no comando. Tu estás inquieto, estás inquieta neste mar revolto que tu estás. E tu estás dizendo, Senhor, parece que tu estás dormindo como tu dormisse no barco, com os discípulos. Mas eu quero te lembrar, Jesus dormiu no barco porque ele tinha controle do vento. Jesus dormiu no barco porque ele tinha controle do mar. Jesus dormiu no barco porque Jesus tinha controle sobre todos que estavam dentro do barco. E eu quero dizer para você, ele também tem controle sobre você. Jesus ele tem um controle do vento que está te açoitando. Jesus ele tem um controle do mar que está açoitando o teu barco. Jesus ele tem o controle da tua vida que está inquieta.
No versículo 25 do capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, nós vamos ver o seguinte: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: irmãos, medita comigo, não perde essa live, vai compartilhando a live de hoje. Olha como a Bíblia, irmão, ela é grandiosa, ela é maravilhosa. Perceba comigo, os discípulos entraram no barco com Jesus, correto? Na medida que os discípulos entram no barco com Jesus e começam a navegar, o mar começou a se revoltar. Uma tempestade veio, as ondas começaram a cobrir o barco. Outro ponto, no versículo 25. Os discípulos aproximando-se. Irmãos, grava isso. Os discípulos aproximando-se. Tem tempestade que é promovida e é permitida por Deus para fazer com que você venha se aproximar dele. Vou repetir. Tem tempestade que é permitida para você se aproximar de Jesus. Nós vamos perceber aqui, irmãos, que existe essa tempestade aqui não é uma tempestade qualquer. É uma tempestade no mundo espiritual que ela é provocada. Mas, Thales, por que essa tempestade no mundo espiritual é provocada? Se você ler do versículo 28 em diante, os endemoniados de Gadara seriam libertos por Jesus. Não, eu creio que você entendeu o que eu estou falando. Essa tempestade foi provocada no mundo espiritual para impedir Jesus de chegar em Gadara. Jesus não estava no barco por um motivo qualquer, irmão Meirelle Bezerra. Jesus estava no barco, irmão Hermano, irmã Miriam Teixeira, porque ele ia cumprir uma missão em Gadara para libertar os endemoniados que estavam em Gadara. Então foi uma tempestade provocada no mundo sobrenatural. Perceba, não perde comigo. Tem tempestades que o adversário provoca para tentar barrar a missão, para a missão não ser completa. Mas nós aprendemos aqui que Jesus está no barco, e quando o barco está no controle de Jesus, Satanás não tem capacidade de destruir o barco, e muito menos destruir quem está dentro do barco. O que eu estou dizendo para você é que essa tempestade que você está sentindo, ela foi provocada pelo adversário para que um propósito específico não fosse cumprido por Jesus. Mas Jesus manda dizer para você que este propósito vai ser cumprido. Eu vou traduzir para você entender. A tua família vai ser salva. O teu filho vai se converter. O teu marido vai ser liberto. A tua mãe vai ser liberta. A tua mãe vai ser salva. O teu esposo vai se converter. A tua esposa vai viver um novo tempo. A tua esposa que é crente vai ser renovada. O teu marido que é crente, mas está frio, Deus vai promover uma movimentação, uma transformação na vida dele. O que nós entendemos aqui pelo texto é que o mar foi agitado por uma intervenção sobrenatural. Mas eu disse para vocês aqui, para você, irmã e irmão que está assistindo comigo, que Jesus, ele comanda o natural e o sobrenatural. O sobrenatural não pode ser palpável. O sobrenatural não pode ser visível. O sobrenatural nós não conseguimos enxergar. O mundo espiritual não conseguimos observar. Mas quando estamos com o discernimento, com os olhos abertos, para começarmos a entender que Jesus, ele comanda o natural e o sobrenatural, ele vai nos revelar que a tempestade levantada, existe uma força, e essa força vai ser vista por você, para que através do poder da oração e da aproximação que você tem com Jesus, essa tempestade, ela venha a ser sanada, venha a ser parada, venha a ser extirpada. Perceba comigo, a Bíblia diz, irmão Hermano Ponce,
irmã Meirelle Bezerra, que os discípulos aproximaram. Os discípulos se aproximaram de Jesus no momento da tempestade. O que é que nós podemos entender aqui? Que a tempestade não vai te fazer distanciar-se da presença de Deus. A tempestade provocada vai te fazer se aproximar de Jesus. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado glória na sua casa. Então quer dizer, irmão Thales, que mesmo no período de tempestade, os discípulos se aproximaram de Jesus? Sim, porque a tempestade não te faz se distanciar da presença de Deus. A tempestade vai te fazer se aproximar da presença de Deus. Porque quem vai intervir na situação não é o homem, é Deus que vai agir. Então Deus, ele age na medida que você se aproxima dele. Então, irmão Thales, você está entendendo que na medida da minha aproximação com Jesus, a intervenção de Jesus se aproxima, ou a intervenção de Jesus começa, ou a intervenção começa a ser liberada. É isso que eu estou dizendo. A tempestade que você está passando está servindo para você se aproximar de Jesus, para ele começar a intervir no negócio. Vou repetir. Glória! Uma porta de revelação foi aberta para nós nessa noite. Deus está dizendo que ele vai intervir no negócio porque você se aproxima dele, mesmo estando em tempestade, reconhecendo que tem medo, reconhecendo que está preocupado, reconhecendo que o barco pode vir a naufrágio, mas você se aproxima de Jesus. Então nós podemos entender que a aproximação em Deus, ou a aproximação à presença de Deus, vai nos promover uma intervenção sobrenatural e natural. Eu vou repetir. A aproximação a Deus, a presença de Deus, vai nos promover uma intervenção natural e uma intervenção sobrenatural. Quem é Jesus para você? Vou fazer agora um convite para os irmãos. Se você crê, se você está entendendo a palavra que eu estou pregando, se você está entendendo aquilo que Deus está falando com você, vai digitando aqui nos comentários, vai dizendo assim: eu creio, Jesus está intervindo no negócio. Coloca aqui: eu creio, Jesus está intervindo ou intervendo no negócio. Vai digitando para a gente ter o feedback dos irmãos, para ver que os irmãos estão entendendo a palavra. Tem coisa grande, irmãos. Uma porta de revelação foi aberta. Não sai daqui. Fica comigo. Não perde. Os discípulos, versículo 25. Os discípulos se aproximaram. E o que é que os discípulos fizeram, Thales? Os discípulos despertaram Jesus. Entenda. Quando alguém está dormindo, como você desperta ele? Você desperta ele falando, tocando, geralmente movimentando ele, mexendo a pessoa, falando com a pessoa. Fulano se levanta para resolver isso. Fulana se levanta para resolver aquilo. Nós vamos ver que os discípulos se aproximaram e despertaram Jesus. Os irmãos vão concordar comigo que na medida que os discípulos se aproximam de Jesus e despertam Jesus, um diálogo foi estabelecido em meio à tempestade. Você vai perceber que houve um estabelecimento de um diálogo em meio à tempestade. Ah, irmão Thales, agora eu entendi. A tempestade não me faz perder a comunicação com o céu. A tempestade te faz intensificar o relacionamento com o céu e a comunicação com o céu. Não, você não deve ter entendido. Eu vou repetir. A tempestade não te faz perder a comunicação com o céu. A tempestade, ela te faz intensificar a tua comunicação com o céu e o teu relacionamento com Jesus. Glória! Glória a Deus! Que coisa linda, irmãos. A Bíblia é maravilhosa. E vai dizer o que, irmãos? Os discípulos, irmão Hermano Ponce, irmão Edmilson, os irmãos que estão comigo aqui, os discípulos despertaram Jesus.
e começaram a dizer: Senhor, salva-nos. Não perde, não perde. Os discípulos se aproximaram. Os discípulos despertaram Jesus. E os discípulos estabeleceram uma comunicação em meio à tempestade. E qual era a comunicação? A comunicação dos discípulos era uma petição. Qual era a petição? Senhor, salva-nos. Os discípulos estavam clamando por Jesus, para Jesus salvar eles da situação adversa que o mar provocou, que o vento provocou, e açoitando o barco de maneira que a preocupação e o medo de morrer ou de chegar do barco, chegar a pique, fizeram com que os discípulos se aproximassem, despertassem e naquele momento ali estabelecerem uma comunicação com Jesus, pedindo salvação. Isso, irmã Marta, minha mãe, irmã Marta Chaves, Rio de Janeiro. A tempestade só intensifica a nossa comunicação com os céus. Isso! Glória a Deus! Então nós vamos perceber que houve uma petição, irmão Hermano Pons, meu amigo, companheiro de peleja. A petição foi, e minha avó, irmã Tereza Araújo, Deus abençoe: salva-nos que perecemos. Tu achas que Jesus não está ouvindo a tua petição, que tu tens feito a Ele há tanto tempo para Ele agir? Ah, quando você começar a ver a intervenção de Jesus, pessoas vão testificar e vão olhar para você e vão perguntar: como é que foi isso? Você vai dizer: é porque mesmo a tempestade estando forte, mesmo o vento sendo forte, mesmo a tempestade sendo forte, eu intensifiquei a minha comunicação com o céu. Oh, glória a Deus! Aleluia! Intensifique. Você vai dar um testemunho de vitória. O testemunho que você vai dar não é de morte, é de vida. Guarda isso. Se você crê, glorifica a Deus em tua casa. O testemunho que você vai dar não é de morte, é de vida. A morte está saindo e a vida está entrando. Labaracominai, de canto e remanascianai. Contempla o Espírito Santo entrando agora em tua casa, fazendo uma varredura no teu lar agora. Ele está tirando toda a impureza de dentro, está colocando para fora, está tirando toda a impureza de dentro e está colocando para fora. Tu não pediste para Jesus agir? Tu não pediste? Ele está dizendo: diga para os meus filhos que estão ouvindo a palavra: eu estou tirando a sujeira, eu estou tirando a sujeira, eu estou tirando a sujeira. Deus está soprando a sujeira, Ele está tirando a impureza, Ele está tirando o embaraço, Ele está tirando o impedimento. Você não vai morrer, tem vida sendo liberada para você neste momento. Aleluia. Versículo 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Irmãos, a nossa fé é tão pequena. A nossa fé é tão pequena. A Bíblia vai dizer, que Jesus dizendo: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai olhar para aquele monte e vai dizer: monte, te transporta aí, ou se movimenta. Os montes se transportarão, os montes se movimentarão. Eu quero tratar sobre um ponto que nós devemos refletir e meditar: sobre a fé. Mesmo os discípulos temerosos, Jesus não deixa de se revelar para quem tem a fé que está fraca. O fato da sua fé estar pequena não significa dizer que Jesus não pode fortificar ela. O fato da tua fé estar pequena não significa dizer que o mar não pode ser calmo e o vento não pode ser parado por Jesus. Por que temeis? Perceba que houve um temor. Existe um temor na adversidade.
A adversidade, ela provoca um certo temor. Mas esse temor que a adversidade provoca não é para nos fazer desistir. É para aumentar a fé que você já tem, que é pouca. Eu vou repetir para você. A adversidade não existe para você desistir de crer. A adversidade existe para você aumentar a sua fé. Porque na medida que você crê, a sua fé aumenta. Na medida que você crê, com o aumento da sua fé, você receberá a intervenção divina sobre o mundo natural e sobre o mundo sobrenatural. Versículo 26. Então, irmão, guarda isso, não perde essa live, fica comigo aqui. Compartilha a live desse momento, compartilha essa mensagem. Não perde. Então, levantando-se, repreendeu. Irmãos, olha a riqueza da Bíblia. Olha a riqueza, guarda comigo. A tempestade veio, o barco foi coberto pelas ondas, Jesus estava dormindo, os discípulos se aproximaram, os discípulos despertaram e começaram a pedir salvação. Jesus pergunta, por que temeis? Existia temor, e Jesus, irmãos, vai fazer o quê? Ele vai se levantar. Versículo 26 do capítulo 8 de Mateus. Então levantou-se. Jesus não se levanta para perder tempo nas situações adversas que você passa. Jesus se levanta na situação adversa para converter a adversidade em calmaria. Eu vou repetir, Jesus ele se levanta em meio à adversidade para converter a adversidade em calmaria. Oh, aleluia! A calmaria ela vem porque Jesus se levanta em meio à adversidade. Então você há de convir comigo que só existe calmaria porque não tem adversidade. Nesse contexto, a calmaria se refere ao barco que está sendo açoitado. Então Jesus ele se levanta. O se levantar de Jesus, biblicamente falando, é Jesus dizendo: vocês me pediram, eu reconheço que a sua fé é pouca, reconheço que você está temendo, mas eu vou agir em meio à tempestade. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que comanda a tempestade. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que acrescenta a nossa fé. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que em meio à adversidade, ele entra para promover calmaria. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que se manifesta para dizer para você que a intervenção na tua vida está no controle dele, no controle dele. O céu não perdeu o controle da tua casa. O céu não perdeu o controle do teu ministério. O céu não perdeu o controle do teu marido, do teu filho, do teu relacionamento. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Deus ele me quieta para repetir. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Jesus ele se levanta para repreender os ventos e o mar. Ele repreende o vento e o mar porque o vento e o mar são mecanismos que foram potencializados para açoitarem a embarcação, para impedir Jesus de chegar em Gadara, para os endemoniados não serem libertos por Jesus. Então existe um vento que é forte, e existe um mar que está revolto. Grave comigo, não perde. O vento você não pode ver, você não pode tocar, mas ele existe e se movimenta. O mar, você consegue tocar nas águas, você consegue enxergar e também se movimenta. Então você vai perceber, existe um vento, irmãos, não perde isso. Existe um vento que ele não pode ser visível, não é visível, porque o vento não é visível, mas o vento pode ser sentido. O mar, ele é visível
e pode ser sentido. O que é que nós aprendemos aqui? Jesus, ele comanda o invisível e o invisível. Não, você não pode perder isso. Jesus comanda o invisível e o visível. O invisível é o vento. Você não vê, mas ele existe e está açoitando o barco. O visível é o mar. A água você vê. Mas você também pode perceber que Jesus está revelando aqui a intervenção sobre o vento que não se vê, mas que existe, e sobre a água que se vê e que existe. Então nós vamos perceber que existem adversários que você não consegue ver, mas que existe. Mas também existem adversários que você consegue ver e que existe. Então tem o adversário visível e o adversário invisível. Não perde isso. Tem um adversário visível e tem um adversário invisível. Existe um adversário que ele é potencializado. Ou seja, o adversário, o inimigo, Satanás utiliza-se de instrumentos para promover em você perturbação, medo e desespero. Mas existe uma intervenção no mundo espiritual que ela é invisível. Tem pessoas que são utilizadas para te provocarem, para você perder o equilíbrio. Mas tem coisas que o adversário utiliza no mundo espiritual para te provocar, para você perder o equilíbrio. Você não vê, mas você sente no mundo sobrenatural. Mas existe uma potencialização do mundo sobrenatural no físico, aonde o adversário utiliza de instrumentos, de pessoas que você vê, que você sente. Então nós vamos perceber que existe o vento que não se vê, mas que sente. Existe o mar que se vê e que se sente. Que Jesus ele se levanta para acalmar. Então vemos que Jesus comanda o visível, mas Jesus também comanda o invisível. Jesus comanda o visível, Jesus comanda o invisível. Versículo 27. E aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Quem é Jesus para você? Eu quero encerrar a palavra de hoje te perguntando: quem é Jesus para você? Jesus ele é pequeno ou Jesus é grande? Meu querido irmão e minha querida irmã, antes de encerrar a live de hoje, eu quero orar com você. Eu quero orar com a sua família. Chame a sua família, chame o seu marido, chame o seu filho, chame a sua esposa, chame o seu irmão, enfim. Chame a sua família, porque eu quero orar por você. E pergunte para ele, pergunte para ela: quem é Jesus para você? Pergunta para o teu marido que está aí: meu filho, quem é Jesus para você? Pergunta para tua esposa: minha filha, quem é Jesus para você? Eu pergunto aqui para minha mãe, irmã Marta Chaves, que está assistindo: minha mãe, quem é Jesus para a senhora? Quem é Jesus para você? Jesus, ele não existe apenas para operar milagres, para operar prodígios, para revelar maravilhas, Jamerson. Jesus, ele existe para te fazer entender que ele tem capacidade de tratar com o visível e de tratar com aquilo que é invisível. Muitas pessoas estão restringindo o poder de Cristo àquilo que é palpável, aquilo que é natural, aquilo que é material. Pessoas estão restringindo a grandeza de Cristo, aquilo que é palpável. Mas Jesus ele brada em meu coração para dizer, através desta palavra: a água pode ser tocada e pode ser vista. O vento não pode ser visto, não pode ser tocado, mas ele existe. O que nós entendemos aqui? Ele está te dizendo: eu não quero te revelar apenas o que é material, eu quero te revelar aquilo que é espiritual. E o maior propósito de Jesus não era revelar matéria para o homem, era revelar o Espírito de Deus para a sociedade. Perceba que a mensagem que Jesus traz não é uma mensagem materialista, egocêntrica, capitalista.
A mensagem que Jesus ele leva para o povo, que ele traz para nós, é uma mensagem espiritual, uma mensagem sobrenatural para revelar a sua divindade e o seu poder de domínio sobre a esfera sobrenatural e sobre a esfera natural. É isso que Jesus nos ensina, que o mar e o vento são esferas que ele tem especialidade em dominar. Você que me assiste agora, que assistiu essa live até agora conosco, ou você que entrou no período que eu já estava ministrando, eu quero dizer para você que a calmaria de Deus está sendo liberada para a tua vida. Você que está me assistindo aqui, a calmaria de Deus está sendo liberada para a tua vida. Deus, ele tem poder de acalmar. E eu quero orar com você agora. Você que ficou comigo até este momento. E agora eu te pergunto, e eu quero perguntar a você que está comigo. E você digite aqui na live: quem é Jesus para você? Você vai dizer: irmão Thales, Jesus para mim ele é poderoso. Outro irmão pode dizer: irmão Thales, Jesus para mim ele é grandioso. Vai digitando aqui e eu vou te perguntando: quem é Jesus para você? Aí alguns podem dizer: irmão Thales, Jesus é aquele que me dá paz. Jesus ele é meu amigo, Jesus ele é meu companheiro. Então vai digitando aí, na medida que tu digita, você vai bradando em tua casa e vai dizendo: o mar ele está revolto, mas Jesus tem o controle sobre ele. O vento está revolto, irmão Roberton, mas Jesus tem o controle sobre ele. O mar está açoitando o barco, mas o barco não afunda. É isso que você tem que profetizar. E eu te digo, valorize a especialidade que Jesus tem de comandar as esferas natural e sobrenatural, para te fazer entender que ele tem poder e tem o controle sobre todas as coisas. Jesus, ele está no controle. Você que está entrando agora, irmãos, a live está uma bênção. Pessoas sendo alcançadas, eu estou sentindo graça da parte de Deus. Vamos perceber que o versículo 27, ele encerra com uma pergunta. Isso, irmão está dizendo: meu transformador. Irmão Arlen Tavares disse: Jesus ele é o meu pilar. Muito bem, vamos interagindo comigo. O versículo 27, glória a Deus. Vamos compartilhando a live para mais pessoas terem acesso. Jesus diz para nós, ele traz uma reflexão para nós, irmão Marciano Pontes, meu irmão que está em Pernambuco. Aqueles homens se maravilharam. Ô irmã Meirelle Bezerra, por que aqueles homens se maravilharam? Porque aquilo que Jesus fez nunca foi visto por eles antes. Não, você tem que entender, você não pode perder isso. A Bíblia diz que os discípulos, eles se maravilharam. Porque o que Jesus fez, irmão do pastor Daniel Barbosa, naquele momento, os discípulos não tinham visto Jesus fazer antes. E o que é que Jesus revela para nós hoje? Algo inédito está sendo revelado. Aquilo que você nunca viu, Jesus vai fazer. Aquilo que você nunca viu, Jesus vai começar a operar. Aquilo que você nunca pensou que ele podia fazer, papai manda dizer que ele vai começar a fazer. Ele vai começar a revelar. Irmãos, a live hoje está de forma tremenda. Eu creio que vidas estão sendo alcançadas e transformadas. Mas Deus usa minha boca para dizer: maravilhas de Deus vão começar a se revelarem em você. Vão se revelar em seu entendimento. Vão se revelar em teu ministério. Vão começar a se revelar em tua família. Vão começar a se revelar em tua casa. Te prepara, minha irmã, para você começar a sentir o mover de Deus. Te prepara, meu irmão, para você cantar o hino da vitória e você começar a ver a maravilha de Deus. Jesus vai nos ensinar aqui que quando você está num barco com Jesus, aonde uma tempestade se levanta para interromper a missão que vai ser realizada em Gadara, se Jesus está no barco, maravilha vai acontecer. Maravilha é aquilo que nunca foi feito antes, mas Jesus começa a revelar na vida daqueles que estão com ele no barco. Então aonde você estiver agora, brada um glória a Deus, canta um hino de vitória, glorifica o Pai, porque Jesus, ele quando se revela, ele promove até indagação em nós, no tocante ao seu poderio. Quantas vezes e quantos irmãos testificaram de Jesus Cristo, de milagres que Jesus fez,
Isso aqui em João Pessoa, Deus abençoe a todos os irmãos. Nós podemos ver aqui, irmãos, que os milagres que Jesus faz, ele promove indagação. Irmão Thales, por que os milagres que Jesus faz promovem indagação? Porque na medida que ele faz aquilo que a gente nunca percebeu, ou nunca viu, ou nunca confiou, ou nunca creu, porque a nossa fé é pequena, que ele poderia fazer, quando ele faz, ele promove indagação. Qual foi a indagação promovida nos discípulos? Os discípulos começaram a indagar: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? O que é que você vai sair neste momento dessa live hoje? Você vai dormir tranquilo, vai dormir tranquila, porque alguém pode te perguntar quem é Jesus para você. Alguém pode te parar na rua e dizer quem é Jesus para você. Você vai dizer: o meu Jesus, ele é aquele que é filho de Deus, que foi de maneira pública revelado como um filho no seu batismo no Jordão. Mas o meu Jesus também é aquele que comanda o natural e comanda o sobrenatural. Agora, onde você estiver, eu quero orar por você. Se você tiver algum pedido de oração específico, digite aqui, que eu estarei orando por tua vida, estarei orando pelo teu ministério, estarei orando pela tua família, porque tem coisa grande da parte de Deus para ser revelada sobre os teus. E eu quero orar por tua vida agora. Antes de orar, eu quero agradecer a todos, ou melhor, agradecer a todos que ficaram, agradecer a todos que entraram no decorrer da palavra, agradecer a todos que compartilharam. Isso, irmão Daniel Barbosa, pastor Daniel, iremos orar pela sua esposa. Todos os irmãos que estão aqui, eu te peço, não sai da live antes de orarmos, tá certo? Eu quero orar com os irmãos. Você que está vendo os pedidos aqui também, ora. E depois da oração que eu vou fazer, eu vou dar uma saudação para todos os irmãos que estão comigo aqui, tá certo? Se puder, citando o nome de cada um que digitou, de cada um que comentou, tá bom? Então fica comigo, porque depois da oração eu quero falar com os irmãos ainda, tá bom? Agora iremos orar. Aonde você estiver, vamos orar. Feche os seus olhos. Fecha os seus olhos agora e comece a entrar em espírito de oração. Comece a adorar a Deus. Comece a agradecer a Deus porque Ele é grande. Comece a agradecer a Deus porque Ele vai parar este vento. Comece a agradecer a Deus porque as barreiras que te impedem, aquilo que impede de você crescer, vão começar a ser desfeitas por Jesus. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, nós ouvimos a Tua palavra e nós cremos no Teu poder. Nós sabemos que Tu tem poder e domínio sobre todas as coisas. Eu preguei neste momento e perguntei aos teus filhos: quem é Jesus? Jesus se revela para nós a cada dia de maneira mais intensa. Nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos necessitados, mas revela a Tua grandeza sobre nós e através de nós. Nós somos miseráveis pecadores. A nossa fé é tão pequena, a nossa fé é tão pequena. O medo quer nos sucumbir. A tristeza quer nos parar. A preocupação quer nos parar. Jesus, fortifique a nossa fé. Fortifique a nossa estrutura. Os seus filhos e filhas que estão assistindo agora vai fortificando a estrutura dele, a estrutura dela. Vai renovando a tua serva agora, Pai, que ouviram esta palavra e precisa de um abraço e de uma renovação tua. Vai renovando o teu filho agora que ouviu esta palavra e precisa do teu abraço e do teu renovo. Eu te peço agora, onde estiver um servo e uma serva tua, Pai, que necessita de um milagre, de uma cura agora. Pela tua palavra eu quero exercer a autoridade sobre as enfermidades em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo agora, aonde você estiver, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Saia, saia. Senhor, visite a esposa do pastor Daniel que ele pediu. Visite todos os pedidos de oração dos teus filhos e filhas. Visite cada irmã e cada irmão, sua família, sua estrutura familiar, sua base familiar, sua vida espiritual, sua vida sentimental, sua vida, Pai, psicológica. Agora trabalha, repreende, trata em todas as esferas. Deus de comando, Deus de poder, Deus de
Senhor, batiza com teu Espírito Santo. O Senhor pode batizar com teu Espírito Santo agora este moço que está assistindo, essa irmã que está assistindo, este irmão que está assistindo, essa moça, esta criança, Senhor, aonde essa mensagem chegar, que a tua cura seja liberada. Aonde esta mensagem chegar, que o bálsamo seja liberado. Aonde essa mensagem chegar, que a calmaria seja liberada pelo poder e autoridade que há no teu nome. Nós te agradecemos, porque nós não somos mais escravos do medo, nós somos teus filhos. Nós somos teus filhos, nós somos teus filhos. Obrigado por esses que acompanharam, por todos os irmãos que acompanharam, Senhor, que compartilharam a live. Deus abençoe a todos. Pai, pelo poder que é no teu nome, nós cremos em milagres, em testemunhos, em curas. Nós acreditaremos fielmente que o Senhor pode. Nós acreditamos fielmente que o Senhor pode, porque o Senhor tem capacidade de agir sobre tudo. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos os irmãos agora, irmãos. Confesso a vocês que a graça de Deus está sendo liberada sobre nossas vidas. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão comigo aqui. Vou subir alguns comentários para saudar os irmãos que estão comigo. Deus abençoe a irmã Meirelle Bezerra, pai do seu irmão Meirelle. Deus abençoe a senhora e sua família. Irmão Wellington Rodrigues, irmão Edmilson Santos, companheiro de peleja. Irmão Antônio Araújo de Pernambuco, irmão Arlen Tavares. Deus abençoe o pastor Daniel Barbosa, irmã Miriam Teixeira. Nosso irmão Abraão Pereira, Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos que ficaram comigo, que pediram oração. Eu louvo a Deus por sua vida, por ter me permitido entrar em sua casa, em sua residência, para deixar uma palavra da parte de Deus para você. Deus abençoe também nosso irmão Valmir Alves Barbosa, isso, do Ministério de Louvor Canaã. Deus abençoe, irmão Valmir Alves Barbosa. Deus abençoe a todos os irmãos, irmã Genilda Chaves. Deus abençoe, Pai do Senhor. Deus abençoe, sim, irmão Antônio Araújo, estaremos orando. Você, irmãos, não esqueça de orar por este jovem. Não esqueça de orar por mim, irmão Thales. Eu careço de vossas orações. Eu careço da tua intercessão. Amém? Deus abençoe você poderosamente. Todos os irmãos que estão acompanhando esta live agora e que compartilharam. Tá certo? Se posteriormente você quiser assistir novamente essa palavra, ouvir essa palavra, em minhas redes sociais, Instagram, Thales Vinícius 100 no Instagram. Se você quiser me seguir nas redes sociais, estarei lá também com algumas mensagens da parte de Deus para a tua vida, tá certo? Se você também quiser ouvir algumas mensagens no YouTube, pela misericórdia de Deus, eu tenho um canal, Pregador Thales Vinícius, Thales, Thales Vinícius, no YouTube. Você pode se inscrever, assistir as mensagens, orar pelo meu ministério. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas, não só na minha vida, mas na sua vida também. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Um abraço para todo mundo. Não se esqueça de orar por mim e pela minha casa. Deus abençoe você. E também desde já agradecendo a todos que assistiram um ciclo de oração na terça-feira. Toda terça-feira, irmãos, até esse período de quarentena se extinguir, nós teremos o ciclo de oração da Assembleia de Deus do Geisel, sendo transmitida toda terça-feira a partir das 4 horas. Eu quero agradecer a todos os irmãos que acompanharam o ciclo de oração, que acompanham as lives, que me seguem nas redes sociais, que compartilham os nossos trabalhos. Fico muito feliz, fico muito satisfeito com os irmãos, com Jesus, porque Deus tem me presenteado. Também eu quero mandar um abraço para o meu irmão. Eu digo que ele é o meu irmão mais velho. Não é de sangue não, mas a gente praticamente cresceu junto. Irmão Marciano Pontes, que está ali em Pernambuco, em Recife. Deus abençoe, um abraço. E a todos os irmãos da minha cidade natal, forte abraço para todos, amém? Então, continua firme, continua forte. E eu encerro dizendo: quem é Jesus para você? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima live, se assim Deus permitir.